Quer ficar rico e viver como milionário? Eu também. E sabe quem mais queria ser rico? Os homens e mulheres da Idade Média. Tornar-se uma pessoa abastada e começar uma vida sem necessidades materiais e cheia de luxos é um dos sonhos mais comuns das pessoas atualmente. Mas essa aspiração não começou recentemente, pois o desejo de acumular riquezas e bens de consumo tem sido uma constante na história humana. A pobreza era proclamada como uma virtude pela Igreja durante a Idade Média, além de ser considerada um caminho para a santidade. Por outro lado, a riqueza era observada com desconfiança, especialmente quando havia a possibilidade de que os ricos tivessem obtido suas fortunas por meios obscuros. Contudo, nem sempre era assim. Durante os pouco mais de 1000 anos que durou esse período histórico, a sociedade passou de um sistema feudal com 3 classes sociais: camponeses pobres, clérigos e nobres, para uma sociedade um pouco mais complexa caracterizada pelo surgimento da classe média. Foi então, nos séculos finais desse período, que pessoas sem nenhum sangue nobre começaram a acumular fortunas importantes, baseadas em esforço, oportunidade e inteligência para os negócios. As riquezas acumuladas por esses burgueses lhes permitiram exercer grande influência política e social, chegando a manipular interesses políticos e a atuar como mecenas de importantes artistas. Como na Idade Média não existiam coaches motivacionais, livros de autoajuda para ficar rico, nem investimentos em criptomoedas, as pessoas costumavam se dedicar a um punhado de negócios específicos, mas que eram bastante rentáveis. Esses investimentos lhes permitiram crescer rapidamente suas fortunas e o nome de suas famílias, chegando algumas a se posicionar entre as mais influentes da Europa, até alcançar a nobreza e cargos políticos importantes. Por isso, este vídeo tratará dos negócios mais rentáveis na Idade Média. Então, se sua intenção é ficar rico, curta o vídeo e inscreva-se, pois pode ser que mais de um desses negócios continue sendo uma boa ideia de investimento no século XXI. Atualmente podemos encontrar em qualquer cozinha produtos e especiarias para temperar os alimentos. Ali estão, em pequenos frascos com etiquetas que anunciam pimenta do reino, cravo, noz moscada, gengibre ou canela. Os mais experientes sabem como usá-las para que a comida tenha um sabor delicioso e seja do agrado dos comensais. Mas houve uma época em que as especiarias eram um verdadeiro luxo. Esses condimentos não só eram usados para dar sabor, mas também podiam ser utilizados para a conservação dos alimentos e na fabricação de remédios, o que aumentava seu apelo. Na Europa, essas especiarias não eram cultivadas, e sua origem estava em terras distantes da Ásia, como Índia, China e as Ilhas Molucas, que atualmente são a Indonésia. Por isso, alguém precisava viajar até esses lugares e negociar sua compra, para depois transportá-las até terras europeias. Como a maior parte do trajeto era feita por barco, para o comércio de especiarias eram necessários marinheiros habilidosos, e nenhuma frota na Europa medieval superava a destreza exibida pelos venezianos e genoveses. Os venezianos dominaram o comércio de especiarias graças à sua posição estratégica, que servia como ponte entre o mundo islâmico e a Europa. Suas principais forças eram uma frota marítima sem rival durante a Idade Média, porque, como vocês podem imaginar, em Veneza as crianças aprendem a navegar antes de andar de bicicleta. Além disso, Veneza estabeleceu portos comerciais em Constantinopla e Alexandria, de onde podia negociar diretamente com muçulmanos e bizantinos para a importação de produtos da Ásia e através do Mar Vermelho e do Mar Mediterrâneo Oriental. Os venezianos criaram uma cadeia comercial eficiente que lhes permitia adquirir a mercadoria a preços baixos e revendê-las em grandes feiras e mercados europeus. Assim, consolidaram-se como a potência comercial europeia a partir do século XIII, sem rivais. Apenas por breves momentos, sua hegemonia era contestada pelos genoveses. Gênova era outra potência marítima e rival histórica de Veneza, e seus comerciantes não perderam a oportunidade de se juntar ao lucrativo negócio da compra e venda de especiarias. Como não podiam usar as rotas venezianas, tiveram que criar suas próprias rotas comerciais para a Ásia Central, que atravessavam o Cáucaso ou o Mar Negro. Diferente dos venezianos, os genoveses usavam tanto rotas terrestres quanto marítimas.
mas nenhuma das duas cidades gostava muito da ideia de compartilhar o negócio do comércio de especiarias, por isso constantemente se declaravam guerra. Finalmente, em 1381, Veneza saiu vitoriosa na Guerra de Chioggia contra Gênova, consolidando sua primazia no comércio oriental. Entre as muitas pessoas que se dedicaram a essa atividade econômica, uma das mais famosas foi Nicolau Polo, pai do afamado Marco Polo. Nicolau, junto com seu irmão Mafel Polo, percorreram a Ásia negociando produtos que depois revendiam na Europa. Assim, conseguiram acumular uma fortuna importante. Seu filho Marco seguiu seus passos como mercador. Não pensem que Marco Polo viajava pela Ásia para fazer turismo. O comércio desses produtos era tão importante e gerava tanta renda que, com o objetivo de descobrir uma nova rota diferente das usadas por venezianos e genoveses, Cristóvão Colombo partiu rumo às Índias e acabou descobrindo a América. Agora você pode ir à Ásia negociar e comprar produtos baratos para revendê-los na Europa a um preço maior. Essa é uma grande ideia de negócio, que quase todas as empresas e multinacionais já aplicam. Embora o comércio de especiarias e produtos exóticos como seda ou porcelana gerasse muito dinheiro, a economia medieval se sustentava na agricultura e na pecuária. Na Idade Média, a maioria da população vivia da terra. Faço uma pausa para um comentário. A maioria das pessoas ainda vive da terra, porque carne, leite, vegetais e ovos não caem do céu. Agora vamos retomar o vídeo novamente. A renda, o poder e a hierarquia social giravam em torno de quem possuía mais territórios e conseguia obter os maiores benefícios. A agricultura era a espinha dorsal do sistema feudal, e os senhores feudais eram donos de grandes extensões de terra nas quais trabalhavam seus servos. Estes lhes ofereciam tributos, ao mesmo tempo em que deviam entregar parte de suas produções. Portanto, a terra não era apenas uma fonte de alimentos, mas uma unidade de produção econômica. As principais culturas eram cereais como trigo, centeio, cevada ou aveia. Também se plantavam leguminosas, frutas, plantas medicinais e dedicavam-se terras a vinhedos e oliveiras. Além da agricultura, os camponeses se dedicavam à criação de gado. E é que, junto com a carne, a pecuária fornecia outros produtos de igual ou superior valor, como a lã das ovelhas, leite, queijo e ovos. Além disso, os animais de carga serviam como força de tração e ajudavam nas tarefas agrícolas, enquanto o esterco servia para fertilizar as terras. Em toda a Europa, agricultura e pecuária eram essenciais para o sustento das pessoas. Mas os mais beneficiados em termos de acumulação de riquezas eram os senhores feudais, que além de cobrar tributos e reter parte da produção, costumavam ser donos dos moinhos, prensas de vinho ou fornos pelos quais cobravam dos camponeses para usá-los. As grandes fortunas de muitas famílias nobres ou até da realeza tinham sua origem no controle e exploração de grandes extensões de terra. Dessa forma, quanto mais território se controlava, mais riqueza e poder se obtinha. Apenas a Igreja podia rivalizar com os senhores feudais nesse aspecto. E sim, como você ouviu, durante a Idade Média, a Igreja não só se dedicou a promover guerras como as cruzadas, a arrecadar dízimos e vender indulgências. A Igreja Católica na Europa era uma peça importante no desenvolvimento e inovação agrícola. Como faziam isso? Bem, os mosteiros possuíam grandes extensões de terra produtiva que estavam organizadas eficientemente. Estima-se que a Igreja possuía 1/3 de toda a terra cultivável na Europa, embora haja historiadores que defendem que a extensão real seria um pouco maior, perto de 50%. Os mosteiros, mas especialmente aqueles pertencentes a ordens como os beneditinos e cistercienses, implementavam técnicas agrícolas inovadoras para a época como a rotação trienal, a melhoria do arado, moinhos hidráulicos, desenvolvimento de sistemas de irrigação e introdução de novas culturas. E é que durante anos essas instituições se tornaram centros de experimentação agrícola e preservação do conhecimento. No entanto, a Igreja obtinha essas terras graças às doações de nobres, reis e camponeses que buscavam se harmonizar com o poder religioso ou simplesmente salvar sua alma. Mas o fato é que essa concessão de terras terminou causando descontentamento entre os nobres.
pois a igreja adquiriu um poder econômico e político muito grande, o que fazia com que bispos e abades participassem da política local como se fossem qualquer outro senhor feudal. Os clérigos tinham claro, deviam investir em terras, porque isso o senhor já não fabrica mais. Diga nos comentários se você gostaria de se tornar agricultor e latifundiário. Mas se não lhe agrada a ideia de ter que acordar com o canto dos galos para fazer a terra produzir e cuidar dos animais, sempre pode investir em propriedades que depois possa alugar e ver pouco a pouco um retorno do investimento junto com ganhos. Esse é um conselho que hoje muitos gurus das finanças dão no Instagram, YouTube e TikTok. Você sabe aqueles que dizem para comprar 6 casas para alugar 5 e viver de graça em uma, mas não dizem como obter o dinheiro para comprar as casas. Pois eles não descobriram a roda, porque viver de rendas já era um modelo de negócio que existia na Idade Média. O negócio era bastante simples. Os senhores feudais e os mosteiros que controlavam grandes extensões de terra cobravam rendas dos camponeses que viviam e trabalhavam nelas. Essa era uma forma muito lucrativa e segura de ganhar a vida sem trabalhar. Nas zonas rurais, costumavam arrendar terras de cultivo, vinhedos, moinhos, pomares e até os direitos sobre pastagens e florestas. Obviamente, isso não era feito de maneira desordenada, mas existiam acordos legais, nos quais variavam os direitos e deveres de cada uma das partes envolvidas. Os contratos podiam ser de renda fixa, em que o camponês estava obrigado a pagar uma quantia anual determinada previamente, seja em espécie como cereais, vinhos e lã, ou em dinheiro. Também existiam contratos 50 e 50, em que o camponês compartilhava metade da sua colheita com seu senhor. E nas regiões do sul da Europa, era comum encontrar contratos do tipo censo enfitéltico, nos quais a terra era arrendada a longo prazo por um pagamento fixo de caráter anual. Os contratos podiam ser orais ou escritos, embora os últimos fossem mais comuns em áreas urbanas. Inclusive, em algumas cidades italianas e flamengas no final da Idade Média, já elaboravam contratos sofisticados. E nas cidades, o negócio das rendas era orientado ao aluguel de casas, lojas, oficinas, bancas nos mercados e os direitos de exploração de fornos ou moinhos urbanos. Por exemplo, não era raro que os artesãos menores não possuíssem uma oficina para trabalhar e tivessem que pagar uma renda fixa todo mês ao proprietário. Esse negócio era muito lucrativo. Por isso, constantemente nobres e burgueses investiam nesse tipo de bens para depois alugá-los. Contudo, deviam respeitar as condições do contrato e, sobretudo, o tempo de duração do mesmo. E se você se pergunta se era rentável e se ganhava dinheiro vivendo de renda, permita-me responder com uma pergunta. Por que você acha que esse modelo de negócio sobreviveu até os nossos dias? Outro tipo de negócio que rendia bons dividendos era a hotelaria e o transporte. A sociedade medieval estava cada vez mais conectada, e não me refiro a conectada à internet, mas sim por meio do comércio, religião e cultura. E para que isso último acontecesse, deveriam existir meios de transporte e possibilidade de hospedagem. Apesar de estarem limitados pelas condições da infraestrutura da época, a hotelaria e o transporte foram setores vitais da economia medieval e ambos se desenvolveram conjuntamente, oferecendo oportunidades de negócio para camponeses, burgueses, nobres e ordens religiosas. Na Idade Média, existiram vários tipos de hospedagem. As mais populares eram as estalagens, onde aos viajantes se oferecia cama, comida e bebida a um preço não muito módico. Estas quase sempre ficavam nas principais rotas comerciais e nas cidades. E são conhecidas atualmente por ser o lugar onde todos os elfos, anões e guerreiros se reúnem antes de decidir lutar contra o feiticeiro malvado. Pelo menos é assim nos romances de fantasia no Wattpad. Também existiam os mesões, que eram um pouco mais rústicos e pensados para aquelas pessoas que viajavam com animais. E não pode faltar mencionar as vendas ou albergues rurais, onde se ofereciam serviços básicos ao viajante. E se você era um peregrino ou um clérigo, sempre tinha a opção de passar a noite em uma hospedaria monástica, que eram dirigidas por ordens religiosas. Neste tipo de negócio ofereciam-se serviços como comida quente, uma cama para dormir, ou palha para dormir,
estábulo para os cavalos e até latrinas para as necessidades pertinentes. Mas os viajantes não deveriam preocupar-se só com onde passar a noite. Sua principal preocupação era chegar o mais rápido possível ao seu destino e, sobretudo, chegar são e salvo. Por essa razão, o transporte também foi um negócio lucrativo na Idade Média, embora arriscado. Os constantes ataques de bandidos, piratas, as guerras e os pedágios abusivos tornavam a tarefa de mover qualquer tipo de mercadoria complicada. Por essas razões, aqueles que demonstravam eficácia nesse negócio eram muito bem recompensados. A principal via de transporte era terrestre, utilizando-se animais de carga como mulas, carros puxados por bois ou cavalos. Os condutores dos carros geralmente eram contratados por comerciantes ricos, embora alguns fossem independentes. Não era incomum que viajassem em caravanas armadas para proteção ou até contratassem segurança extra, pois ser atacado e perder a mercadoria era um luxo que não podiam permitir. No entanto, o transporte terrestre era usado para chegar a zonas onde não se podia acessar por via fluvial. E nas regiões da Europa banhadas por rios como Reno, Sena, Ródano ou Danúbio, o habitual era que mercadorias como sal, grãos, vinho, lã e madeira fossem transportadas em embarcações como balsas e barcos. Depois, havia o comércio internacional, que só era possível através dos grandes portos, e para navegar eram necessários barqueiros e armadores, cujos serviços não eram nada baratos. Um exemplo do sucesso desse tipo de empresas é a família Grimaldi, atual Casa Real de Mônaco, mas que no passado foi uma importante família de origem genovesa dedicada ao transporte marítimo de mercadorias e pessoas. Os Grimaldi possuíam uma frota própria de navios, dos quais grande parte estava armada para oferecer segurança durante as viagens. Dessa forma, podiam reduzir o risco de perder produtos valiosos como lã, sal, cereais, armas e escravos. Todas essas mercadorias se moviam pelo mar Mediterrâneo e por rotas rumo ao Mar Negro e ao norte da África. Mas os Grimaldi não foram a companhia que mais sucesso teve transportando mercadorias pelo mar aberto. Esse privilégio cabe às mudés venezianas. Estas eram frotas comerciais organizadas e financiadas pelo Estado de Veneza, que partiam várias vezes ao ano rumo a regiões específicas como Síria, Constantinopla, Egito, Flandres ou Inglaterra. Essas mudés eram uma forma estatalizada de empresa naval, em que participavam armadores, mercadores e famílias venezianas ricas como os Polo, que atuavam como investidores ou alugavam espaços nos navios. Seu funcionamento era organizado através de comboios protegidos por galeras armadas. As frotas eram dirigidas por capitães e oficiais pagos pelo Estado, enquanto os mercadores e as famílias venezianas abastadas, como os Polo, participavam como investidores ou alugavam espaço nas embarcações. E os lucros obtidos em cada viagem eram enormes. Uma única viagem bem-sucedida era suficiente para dobrar ou triplicar o capital inicial. Muitos homens de negócios venezianos construíram grandes fortunas participando das mudés e revendendo açúcar, algodão e especiarias nos mercados de Florença, Londres ou Bruges, com margens altíssimas. Então já sabe, você sempre pode dedicar-se ao transporte de pessoas e mercadorias. Só precisa se cadastrar no Uber. No entanto, o comércio marítimo enfrentava um problema em meados da Idade Média. Quando os comerciantes chegavam a um porto estrangeiro, qual moeda usavam para pagar pelas mercadorias? Para resolver esse problema surgiram as casas de câmbio, que foram o nascimento do sistema bancário medieval. A princípio, a banca era vista com desconfiança, pois a Igreja proibia a usura. Contudo, os homens de negócios mais inteligentes encontraram formas indiretas de cobrar juros. Assim nasceram as comissões, as vendas a prazo e as letras de câmbio. Finalmente, quando não tinham como justificar sua riqueza diante de Deus, recorriam à Igreja e pagavam uma indulgência para possuir tais fortunas. Um dos principais bancos da época foi o pertencente à família Médici. No auge de seu poder, eles tinham filiais em cidades-chave como Florença, Londres, Genebra, Bruges e Roma, com ativos equivalentes a centenas de milhões de florins.
Isso lhes permitiu acumular um vasto patrimônio em terras, palácios e atuar como mecenas de alguns dos maiores artistas da humanidade, como Michelangelo e Leonardo da Vinci. E se você se pergunta quanto dinheiro tinham, estima-se que o valor líquido da sua fortuna superaria amplamente os 10 bilhões de euros atuais. Não é à toa que as famílias dedicadas ao negócio bancário exerciam uma influência política tão grande. Muitos banqueiros financiaram guerras, cruzadas e campanhas reais. Faziam isso para receber privilégios fiscais, títulos nobiliárquicos, propriedades e acesso às principais cortes europeias. A influência era tanta que os Médici conseguiram eleger 2 membros da família como papas da Igreja. Mas os Médici, apesar de muito midiáticos, não foram os únicos banqueiros que exerceram poder através da riqueza. Outras famílias italianas também apoiaram monarcas e membros da Igreja, como as famílias Peruzzi e Bardi. Vale destacar que a queda desta última, em 1345, provocou um terremoto econômico na Europa. Isso aconteceu porque as finanças dos Bardi dependiam quase exclusivamente da solvência dos reis que financiavam, e quando Henrique III da Inglaterra parou de pagar, sofreram uma perda da qual jamais se recuperaram. Não ouviram os conselhos dos gurus financeiros que dizem para diversificar e investir em fundos indexados ao S&P 500. Por outro lado, os Fugger alemães diversificaram seus negócios. E embora seus principais dividendos viessem do patrocínio de nobres e imperadores do Sacro Império Romano, Jacob Fugger teve a visão de investir em outros setores como o comércio de especiarias e mineração. Sem dúvida, essas famílias bancárias estiveram entre as mais poderosas de seu tempo e da história, podendo ser comparadas a outros grandes linagens como os Rockefeller ou os Rothschild. Mas a essas pessoas não devemos só o sistema bancário selvagem atual, mas também, graças aos banqueiros medievais, especialmente os de Florença e Gênova, foram feitos grandes avanços nos sistemas de contabilidade e finanças. Então já sabe, se quiser ficar rico e não sabe em que negócios investir para conseguir isso, pode observar quais eram os hábitos financeiros das pessoas na Idade Média. Talvez possa aprender muito com eles e, pouco a pouco, construir uma fortuna em qualquer desses setores. Você já ouviu o que dizem? Não trabalhe por dinheiro. Faça o dinheiro trabalhar para você. Mas lembre-se, se você se sente rico com 10 euros e tem tudo o que deseja, realmente é rico.